Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Gente, quando o pastor se empolga, eu gelo. Fala sério, fico só ali. Deus, segura ele. Você já viu rally na lama? Aqueles carros, aqueles jipes, que eles competem, uma corrida na lama. Para quem é aventureiro, não é? Não é a minha praia. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tenho um primo bem mais velho, e ele ganhou um jipe e levou a gente para fazer trilha. Não deu muito certo, não. Sou muito medrosa. Mas quem gosta de aventura, esses ralis são muito famosos, atraem muita gente. E se você assistir, você percebe a dificuldade que o motorista tem quando o adversário passa e deixa o para-brisa cheio de lama. Porque a finalidade é uma só. Ele faz isso propositalmente, porque ele quer o quê? Embaçar, prejudicar a visão do competidor e tirar ele do caminho. Uau, que espiritual. Ele joga lama, o máximo de lama, e passa em alta velocidade. Aí aquele monte de lama vem para o para-brisa. E se o cara não for muito rápido, ele vai errar o caminho e vai sair da corrida. É exatamente isso que acontece no mundo espiritual, quando nós estamos numa corrida rumo ao propósito de Deus para nós. Nós não estamos em qualquer rally. Nós estamos no rally do propósito de Deus para a nossa vida. É a missão que Deus tem para você. Então você está lá de boa, no seu Jeep, fazendo as manobras radicais que Deus tem pedido para você. Mas tem um adversário. E ele anda em alta velocidade como você. E ele só quer passar do seu lado, jogar a lama no seu para-brisa, para embaçar a sua visão e fazer você errar o caminho e sair fora da corrida. Isso é muito espiritual. Qual é a lama? Que lama? O que é a lama no mundo espiritual? É tudo aquilo que impede você de enxergar a realidade, de enxergar o caminho, de continuar no caminho. Gente, isso é diariamente. Quando a gente levanta, existe uma guerra para nos tirar da presença de Deus. Nossa, pastora, eu tenho que espiritualizar tudo. Quando se trata do seu propósito, da sua missão, da sua família, daquilo que Deus tem para a sua vida, sim. As coisas, elas são muito claras, e às vezes a gente não enxerga porque a gente não quer. E muitas vezes a gente não enxerga porque a gente está deixando essa lama chegar. E se a gente não for rápido, a gente não vai conseguir enxergar mesmo. E a probabilidade da gente errar o caminho e cair fora da corrida é muito grande. São muitas as estratégias de Satanás. E eu quero falar de algumas coisas aqui. A lama, vou trazer a lama para você do dia a dia, que embaça a nossa visão. E que é um risco muito grande. Você sai da igreja, você sai com o seu carrinho lá, rumo ao que Deus tem para você. Essa semana vai ser top, Deus tem falado comigo. Amanhã eu vou na segunda de glória, é a última segunda. E aí o adversário está com você. Aí você está cheio de fé, ele lança ansiedade sobre o seu para-brisa. A lama da ansiedade. E aí você começa a ficar desesperado, porque uma pessoa ansiosa é uma pessoa desesperada. É uma pessoa que não consegue sentir paz. Você já ficou sem paz? É muito ruim ficar sem paz. É angústia. A gente quer saber como as coisas vão acontecer. Se Deus falou que vai fazer, mas como que Ele vai fazer? Será? Como que é? Porque a gente tenta racionalizar a fé. E a gente não consegue ver por onde que Deus vai fazer. Ele disse, eu estou no controle, eu estou tomando conta de tudo, só confia em mim. Mas a gente quer entender como que Deus vai fazer. E quando a gente não entende, a gente não sente paz. E a gente pode muitas vezes querer agir na nossa própria força e sair fora do caminho. Porque a gente não entende como é o processo de Deus. E Deus nunca vai do jeito que a gente vai. Deus, Ele faz ao contrário. A gente tem uma ideia, Ele tem outra. Ele vem nos mostrar aquilo que é bíblico, que o pensamento dele não é igual ao nosso. Então a ansiedade vem no para-brisa e a gente se desespera.
E a gente não sente paz. E muitas vezes, o pastor falou aqui de casamento, né? Na ansiedade de achar alguém, a gente vai lá e casa com a pessoa errada. E aí é difícil. É muito difícil. Qual é a segunda? Qual a segunda lama que vem no nosso para-brisa? Do crente, daquele que está na corrida, que está em alta velocidade, que está rumo ao que Deus tem. O medo. O medo paralisa a gente. Medo de não acontecer, medo de não ser. Medo do amanhã, medo do que vai ter que renunciar. Medo do desconhecido, do novo. É normal sentir medo, mas o medo não pode embaçar a nossa visão. O medo não pode fazer a gente sair fora da corrida. E muito menos parar aquilo que Deus tem. Uma das estratégias de Satanás é jogar o medo sobre nós. E deixar a gente desesperado. Com medo daquilo que a gente nem viveu ainda. Como tem gente que cai, que fica com medo e que para no meio do caminho. Qual é a outra lama que vem sobre nós? É a incredulidade. Você ouve uma palavra de que Deus vai fazer. Mas quando você está lá no seu carro, quando você está na corrida, começa a ver, e por que Deus faria? Por que Deus vai fazer para mim? A gente não se sente merecedor, e na realidade a gente não é merecedor de nada. Tudo é pela graça, tudo é por amor, mas a gente quer entender, será que Deus vai fazer mesmo? E se Ele vai fazer, por que Ele faria para mim? Nunca ninguém fez nada por mim e nem para mim. Será que vai acontecer mesmo? Ai, e vem as dúvidas e as dúvidas. E a gente olha para os dados e estatísticas. E a gente começa a duvidar daquilo que Deus falou. Aí você está pensando assim, pastora, mas assim, de boa, né? O carro tem limpador de para-brisa. Então, se o motorista for muito rápido, ele aciona o limpador e prossegue. Ok, eu concordo com você. Ele precisa ter agilidade, mas ele precisa ter o quê? Água no reservatório. Você já ligou o para-brisa sem água, o limpador? Eu já. Embaça muito mais. O que está sujo fica pior. Se você não tiver água no reservatório, o limpador não vai funcionar de nada. Vai tirar um pouco de lama e vai embaçar ainda mais. Você precisa ter água estocada. O que eu estou querendo dizer? Esse jato de água é o Espírito Santo. E o limpador é a palavra. Espírito Santo e palavra andam juntos. Eles vão estar juntos, porque o Espírito que habita me faz entender a palavra. Se você lê a palavra sem o Espírito Santo, você não entende nada, são apenas histórias. Mas se você tem o Espírito e você lê a palavra de Deus, você entende o que Deus tem para você. Você se vê na palavra, porque ela foi feita para nós. Ela tem a dizer sobre nós. É sobre um povo e nós somos povo. Mas se Espírito Santo e palavra não andarem juntos, eu posso estar numa alta velocidade, eu posso estar até na frente, eu posso estar até na frente de muitos, mas uma hora o adversário vai passar do meu lado e ele vai jogar as lamas e eu não vou ter água suficiente para limpar. Eu vou ficar com a minha visão distorcida e vou errar o caminho. Você precisa estocar a água. Porque se você tem estoque, você tem a palavra dentro de você. Como a gente fala isso, a gente repete isso. Né? O pastor falou da gavetinha, do arquivo. Eu estou usando agora o exemplo do limpador. Quando você aciona e vem a lama da ansiedade, você aciona a primeira carta de Pedro 5,7 que diz: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É babuf, veio, acionou, tem água suficiente, limpou, prossegue. Prossegue. Não perde tempo. Quando vem o medo, você aciona Salmos 56,3 que diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiança em Deus.
Quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Quando vir a incredulidade, Salmos 27:14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Você não precisa saber como, você não precisa saber quando, você não precisa saber nem por que Ele vai fazer. Você só precisa esperar. E para esperar tem que ter coragem. Sabia que para esperar tem que ser corajoso? Porque às vezes a gente acha que coragem é só arregaçar a manga e ir. Às vezes você precisa ser corajoso de apenas esperar Deus fazer. Isso tudo está dentro, precisa estar dentro. É a palavra de Deus. A gente não pode impedir os ataques de lama. Os competidores estão lá para isso. É natural, uma estratégia da prova. Quem for mais rápido, quem passar, quem conseguir tirar o máximo de competidor, ganha a corrida. A gente não consegue impedir o nosso adversário de jogar lama no nosso para-brisa. Mas a gente consegue ser ágil para limpar a lama e prosseguir. A gente nunca vai conseguir impedir os ataques, porque nós estamos numa corrida. Então, quando você está numa corrida dos sonhos de Deus, da sua missão, a gente não tem que achar que é uma corrida tranquila. Ela não será, você está em alta velocidade sempre. Mas com Jesus, nós já ganhamos a corrida. Com Jesus, nós temos a coroa lá no final. A gente só precisa continuar no caminho e não nos desviarmos. Quando a lama bater no seu para-brisa, você precisa ser rápido e prosseguir. Talvez você esteja aqui pensando, mas eu já saí do caminho. Pastora, eu perdi a visão. Eu saí do caminho. E o Espírito Santo diz para você aqui, há uma porção muito grande de misericórdia para você hoje. E para você que quer, Ele está recalculando a sua rota e te colocando na corrida de novo. Para você que desviou o caminho, Ele está dando uma nova oportunidade, está te colocando de novo, para que você cumpra aquilo que você foi chamado para fazer. Falei aqui pela manhã, você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ser bem-sucedido, você pode ter a casa dos seus sonhos, mas se você não fizer aquilo que você nasceu para fazer, você nunca será satisfeito. Essa é a corrida que eu estou falando. É cumprir o chamado, o propósito. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, para você que saiu, Ele recalcula hoje a rota. Te coloca de novo no rally. Para que você agora fique atento. Que você tenha relacionamento com o Espírito Santo. E que você deixe o seu reservatório sempre cheio. Preguei esses dias sobre as 10 virgens. As prudentes e insensatas. As prudentes manteram o óleo cheio. O azeite cheio para que a candeia ficasse acesa. Porque o noivo vai chegar uma hora ou outra. Mas as insensatas estavam distraídas. A água do reservatório eu não posso te emprestar. Ninguém pode emprestar. Cada um tem o seu. É você que tem que encher. Porque quando vier, é o seu limpador de para-brisas que vai ser acionado. Que você guarde essa palavra, que você se posicione. Porque é tempo de segunda chance nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem um propósito lindo para cada um de nós. Nós estamos nessa corrida e sem a Tua presença, ganhá-la e cumprir essa corrida até o fim é impossível. Nós sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, mas nós sabemos também que o adversário quer nos tirar do caminho o tempo todo. Ele quer embaçar a nossa visão, trazendo ansiedade para o nosso coração, medo e incredulidade. Mas nós ouvimos hoje que o Senhor é aquele que dá uma segunda chance para quem perdeu a visão, para quem se desviou da rota, para quem chegou aqui achando que estava tudo perdido. Mas nessa noite o Senhor diz, eu tenho uma nova chance.
porque o Senhor é um Deus de segunda chance. E por isso nós te agradecemos, porque nós queremos cumprir o nosso chamado, Pai. Nós queremos estar nessa corrida em alta velocidade contigo, acionando o limpador de para-brisa o tempo todo, porque o nosso reservatório vai estar sempre cheio da tua palavra. Por isso, Jesus, ajuda cada um aqui. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor sabe quais são as lamas diárias que cada um, que tem chegado aos olhos de cada um, embaçado a visão deles, Pai. Com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Por isso eu te agradeço, porque eu sei que essa mensagem é de encorajamento para nós, é de oportunidade e, acima de tudo, é de amor. Eu te agradeço, Jesus, por isso, em teu nome. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.